Meus queridos, olá meus queridos, minhas queridas, eu quero falar hoje sobre a cana trilhada e o pavio que fumega, que está em Isaías 42:3, que diz que a cana trilhada não se quebrará e o pavio que fumega não se apagará. Isso é uma palavra profética, uma palavra do próprio Senhor. O profeta estava falando de uma cana, não. O profeta estava falando de um pavio, não. É uma palavra figurada, porque há três tipos de interpretação da própria palavra do Senhor, que é figurativa, literária e alegórica. Aqui o profeta Isaías estava usando uma alegoria, mas realmente estava falando de pessoa, estava falando de crente, aquelas pessoas que um dia era fogo puro, aquelas pessoas que um dia era tocha, aquelas pessoas que um dia era brasa viva, e hoje você encontra apenas como um pavio que fumega, só com talvez o coração batendo, só sobrevivendo, não vivendo, não convivendo, apenas sobrevivendo. Em todos os sentidos, talvez na área física, sentimental, conjugal, espiritual, financeira. Aqui fala de pessoas que batalharam, pessoas que lutam, pessoas que a sua resiliência se esgotaram. O que é resiliência? É aquilo que você vai e volta, como uma liga de baleeira que você estica, estica, chega um momento que perde as suas próprias forças, que ela não serve mais para nada. Mesmo assim, a vida do cristão, as lutas, os dilemas, os problemas dessa pessoa lutar, lutar e relutar, começar a recomeçar e talvez não alcançando seus objetivos da maneira que pensa, da maneira que quer ou da maneira que queria que fosse e não foi. Mas eu quero te falar para você, e talvez essa pessoa está ao ponto de se desviar, de se afastar, como Hebreus capítulo 12 diz em diante, do 12 em diante diz que tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, antes que se desvie inteiramente. Ô meu querido, talvez você está fraco na fé, ou você acha que está desviado, mas talvez você apenas perdeu a força, perdeu parte do temor. Você não perdeu o temor totalmente, não. Você apenas está fraco, você apenas está esgotado, você está estressado, você está desanimado, você está, como diz Apocalipse capítulo 2:5, você precisa apenas voltar, recomeçar, reiniciar, talvez reiniciar de novo, voltar ao primeiro amor. Como lá em Efésios também, capítulo 5:14, diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você não está morto, você está dentro dos mortos. Levanta-te que dorme dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Talvez você esteja como Jonas lá no fundo do navio, Jonas capítulo 1, do 1 ali, do 4 ao 5, que os marinheiros foi lá e disse: levanta-te dormente, desperta-te dormente. O que tu faz quando tu vai? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu Deus? De onde vem? Para onde vais? Talvez você seja esse profeta, você é um profeta, uma mulher de Deus, que já venceu tantas e tantas batalhas na vida, era fogo puro, era uma tocha. A palavra do Senhor diz em 2 Samuel 22:3 que pela presença do Senhor, brasas de fogo se acenderão. Você talvez era essa brasa, onde você chegava, dobrava o seu joelho, orava, a glória do Senhor se manifestava, o fogo do Senhor, que nem muitas das vezes eu vi lá no monte, subia, né? Ficava aquele tapete de 1 metro, assim, onde a gente estava orando, uma experiência muito que todo mundo precisa ter, né? Experiência da santidade de Deus. E talvez você seja essa pessoa, você está
está apenas adormecido, esse profeta, esse guerreiro que está aí dentro de você, esse profeta que precisa se despertar, que precisa voltar à tona aí. Talvez você seja um Elias da vida que teve grandes experiências com Deus, venceu grandes batalhas, desceu fogo do céu, a sua oração era aquela oração fervorosa. Você tinha prazer de abrir a sua boca, de dobrar o seu joelho e orar, Senhor. Você via o resplendor da glória de Deus, mas está debaixo de zibra da vida, como Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 5 e diante. Talvez você esteja exatamente como Elias, é um profeta que descia o fogo do céu, é o profeta do fogo, a mulher do fogo, mas se encontra esgotado, abatido, a sua resiliência se acabou, as suas forças já não tem mais força para orar, para buscar, para agradecer. Mas eu quero te falar, levanta as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, como Hebreus 12, 12 em diante diz. Levantai e tornai, faça um esforço, porque o Senhor diz também lá em Isaías 41, 10, eu te pego pela tua mão direita, te esforço, te ajudo, e tu és meu. Deus vai levar no teu socorro, como fez o socorro com Elias. Ele mandou socorro para Elias, ele estava esgotado, porque como Provérbios 24 diz, né? 24 ele diz que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. É justo. Ah, você caiu porque você está sujeito na caminhada da vida. Todos nós estamos sujeitos a cair, tropeçar. Quem é que não tropeça na caminhada da vida? Mas, meu querido, minha querida, nesse momento o Senhor está entrando com a providência. Levanta-te, levanta-te e resplandece, porque já está vindo a tua glória, como Isaías 60. A escuridão cobriram os povos, a terra, mas o Senhor está dizendo, sobre ti nascerá a glória do Senhor, resplandecer a tua glória. Talvez você só veja escuridão, talvez você não veja uma saída, o céu se tornou de bronze. Ei, mas o Senhor está dizendo para você uma palavra profética. Levanta-te, que a glória do Senhor já está descendo sobre ti. Como diz Isaías 6, né? A partir do 3, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida, meu querido, minha querida. Ele não vai te abandonar nesses momentos que você está esgotado. Talvez como Moisés, lá em Êxodo, Números capítulo 13. Moisés, com o peso daquele povo, ele começa a reclamar e retrucar contra o Senhor. Foi eu que gerei esse povo, foi eu que pare, como diz, que gerei, que parei esse povo. É muito pesado esse povo para mim, eu não vou conseguir. Mas o Senhor diz para Moisés, eu não escolho ninguém para ser derrotado. Manda, escolhe 70 homens aí, e vou tirar parte da porção que está sobre você. Oh, meu querido, apenas a glória do Senhor dentro de você está adormecida, mas Deus quer despertar, porque a unção que Deus te deu, meu querido, há uma unção sobre a tua vida, unção de ministério, unção de profeta, a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, né, que cada um fique na vocação que foi chamado. Qual é a sua vocação? Deus não deu o Espírito dele por medida, meu querido. E ali a palavra do Senhor diz que Moisés, que escolheu os 70, e tirou parte da porção de Moisés e deu e colocou sobre os 70, e todos eles profetizaram. E mais dois que estavam lá fora do arraial, Eldade e Meldade, eles começaram a profetizar, porque aqueles homens existiam um desejo no seu coração também, mesmo eles não estão inclusos nos 70, mas eles tinham um desejo de fazer algo para Deus. Então, meu querido, há uma porção de Deus sobre a tua vida, mesmo que esteja adormecido, precisa apenas se despertar, voltar ao primeiro amor, como diz Apocalipse 2:5, levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazer vereda direto para os vossos pés, para que não se desvie inteiramente.
Não é tempo de parar, não é tempo de tirar férias, é tempo de se abraçar com o Calvário, é tempo de se aproximar mais de Deus, é tempo de dizer, Senhor, salva a minha alma, salva a minha vida, me usa a minha vida para salvar as pessoas. Ei, não é tempo, meu querido, é tempo de despertamento, é tempo de tocar a trombeta em Sião, não é tempo de parar, não é tempo de fraquejar, não é tempo de estar prostrado, não. O Senhor está dizendo, desperta, 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 tu que dorme. Que Deus vai abrir o mar vermelho da sua vida, Ele vai abrir esse Jordão, mas precisamos despertarmos, porque Deus, Ele muitas das vezes trabalha através de nós, do que através mesmo da sua própria soberania. Ele diz que enviarei, eis-me aqui, ele já fez o que ele tinha que fazer, agora é comigo, é com você. Agora é como o anjo disse ali em Atos dos Apóstolos, levanta, volta para Jerusalém, porque esse Senhor que você subiu, um dia voltará, agora é com vocês. Ele falou para também Josué, agora não é mais com Moisés, é com você. Ei, essa obra, muitas das vezes Deus tira pessoas, nem todos aqueles que começam conosco, eles vão permanecer até o final, mas o Senhor está dizendo para você nesse momento, desperta, desperta. Talvez você esteja exatamente como esse pavio que fumega, esgotado, talvez desanimado, desesperançoso, a ponto de desistir da sua própria vida, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, se não me engano, 1:8, né? A luta era tão grande que, irmão, ele disse, eu não me nego de falar isso para você, que a luta era tão grande que eu me desistia até da minha própria vida. Ei, como Moisés, como Davi, o próprio Elias desistiu, não queria mais viver. Ele desistiu da vida, ele disse, Senhor, tira a minha vida. Moisés também falou, lá em Números capítulo 13, Senhor, tira a minha vida, o peso é grande, talvez a responsabilidade que é sobre a sua vida, isso é bom, é uma responsabilidade porque você zela, você tem um temor de Deus, mesmo você perdendo parte do temor, mesmo você perdendo parte da sua resiliência, da sua coragem, do seu fervor na presença de Deus, você não negou a fé do Senhor. O Senhor olhou para aquela igreja ali de Apocalipse e disse, a única coisa que ele achou naquela igreja foi pouca força, mas o Senhor disse, não negaste o meu nome, eu te levantarei, farei com que todos se prostrem diante de você. Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra do Senhor, o pavio que fumega, não se apagará, nem a cana trilhada, você não vai cair, e só há uma forma de você não cair, é você prostrado na presença do Senhor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ei, meu querido, só uma forma de você nunca cair na presença do Senhor, é prostrado aos pés do Senhor, como ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, 6, humilhai-vos debaixo da potente do mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Oh, meu querido, Deus nunca vai te humilhar, ele nunca vai te humilhar. Satanás, as pessoas, o mundo te humilha, mas Deus não. Ele apenas manda, ele apenas dá uma solução para você se prostrar, se humilhar diante da presença do Senhor, que você pecou, que você falhou. O perdão e a misericórdia do Senhor está sempre conosco, porque o que mais nos alegra é o perdão, o amor e as misericórdias do Senhor. Se ele diz lá em Mateus capítulo 18, para que nós, como ser humano, perdoar 70 vezes 7, e o perdão dele para comigo e para com você, quantas vezes meu querido? Não é que você premedita o seu pecado, não. E se você pecou ou se você falhou, não tem como mais voltar atrás, reconheça. Quantas das vezes nós falhamos, nós fraquejamos, todos nós temos as nossas fragilidades. Até os grandes homens de Deus falharam, tropeçaram, caíram, mas ele havia o desejo de continuar, de caminhar, porque a caminhada do Senhor, o caminho à eternidade, nunca veio de uma vez só por todo e de toda por uma vez só. O próprio pai da fé, nosso pai Abraão, Gênesis, o Senhor falou para ele, fez uma grande promessa a ele, que ele seria pai das nações. No capítulo 15, o Senhor fala para ele, manda ele sair da tenda, mostra as estrelas. E ele vê ali, ele estava meio desanimado, meio desesperançoso, meio duvidoso.
O Senhor mostra as estrelas, reaviva, reanima, fala para ele, reaviva a promessa. E no capítulo 16, o homem cai em falha de Gênesis, tem relação com Agar, que colocando o plano do Senhor em vão, ou em perigo. O Senhor falou que era com ele, com sua própria esposa. E ele passa 13 anos afastado, parado, estacionado. Ei, se desperta, mas o Senhor aparece a ele no capítulo 17. Deus está te dando uma oportunidade hoje, meu querido. Desperta, desperta. O Senhor parece: Abraão, Abraão, levanta-te, levanta-se, desperta e anda na minha presença e ser perfeito. Ele não falou que ele era, nem eu e nem você não somos, só há um que é perfeito totalmente, é Jesus. Mesmo assim o Senhor fez com Pedro. Pedro não se via negando a Jesus. Pedro era aquele Pedro fervoroso que cortou a orelha do soldado. Pedro queria fazer com suas próprias forças. Negou o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor já tinha premeditado a sua queda, a sua negação, pelas suas empolgações. Mas o Senhor, quando ressuscita, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, do 15 em diante. O Senhor aparece a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, claro que o Senhor sabia que Pedro amava, mas Pedro falhou, Pedro fraquejou, mas Pedro existia um desejo. Pedro não queria que acontecesse aquilo, como eu e você. Quantas das vezes pecamos, erramos contra o nosso Deus e dói no nosso coração, dói na nossa alma, porque nós não conseguimos dar o de melhor. O nosso Pedrinho está dentro de nós, o nosso Tomé, o nosso Jacó. E ali, talvez Pedro não olhava nem para o Senhor: Pedro, tu me amas? E Pedro sem olhar, talvez, e o Senhor faz, ele diz: Senhor, sim, Senhor, te amo. O Senhor faz novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, te amo. Aí o Senhor vai mais profundo: Pedro, tu me amas? Você já imaginou o Senhor Pedro dissesse: tu sabes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Oh, meu querido, quantas das vezes nós não pecamos, falhamos, tropeçamos, como Pedro, porque os nossos Pedro estão dentro de nós, os nossos Tomé, os nossos João Batista, os nossos Elias, os nossos Jacó. E Deus sabe disso, meu querido. Mas nós não estamos premeditando o pecado, arquitetando, estamos sujeitos a tropeçar, cair. E por isso que muitas das vezes ficamos como o pavio que fumega e a cana trilhada, deitado, querendo prostrar, mas não estamos desviados totalmente. Perdemos parte do temor, esfriamos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos despertar o profeta, o guerreiro de frente de batalha que está adormecido dentro de nós. Então, meu querido, fica essa mensagem aí. Talvez você não perdeu parte do temor, como Provérbios diz, né? Provérbios 1:7, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ele diz em Provérbios 16:6 que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 10:24, e pelo temor do Senhor os homens viverão muitos dias. Aquele que é temente a Deus terão grandes dias na vida, uma vida abundância, longevidade de vida. Então, meu querido, talvez você não se desviou totalmente, não parou totalmente, apenas está adormecido, apenas está fraco na fé, apenas perdeu parte do temor do Senhor, apenas não está amando totalmente, com garra, com dedicação, com zelo, a obra de Deus, e precisa voltar, reiniciar, porque a vida é feita de superação, a vida é feita de recomeço. Nós estamos sempre feita de recomeço. As nossas resiliências muitas das vezes se esgotam, mas a força vem do Senhor, porque o Senhor, como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor já está entrando com socorro e dando força a você, enviando uma porção do teu Espírito sobre ele, como o anjo que veio lá do céu para fortalecer Elias. Uma vez, 2 vezes, quantas vezes for necessário, o Senhor mandará socorro, mandará força do céu para que
para que nós caminhamos. E talvez você ache que é o seu fim, dizendo não dá mais, é o fim. E o Senhor diz não. O Senhor está tirando a esse ponto final e colocando uma vírgula. Levanta-te, desperta, porque grande será a tua queimada. Come e anda, porque grande será a tua caminhada, como o Senhor falou para Elias. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado grandemente ao seu coração. Não sei como é que se encontra a sua vida, eu sei a minha. Estou ativo, estou lutando, batalhando. A vida é feita assim, de luta, palmo a palmo, passo a passo, mas sempre caminhando, sempre, porque muitas das vezes o Senhor nos comparou lá em Isaías 40, a partir do 29 em diante, que os jovens se cansarão, tropeçarão, cairão, talvez se cansarão, mas nós que esperamos no Senhor, somos como águia, andarão, correrão, voarão e não se cansarão. Talvez você não está conseguindo voar, talvez você não está conseguindo correr, talvez você não está conseguindo nem andar, talvez você está apenas só parado, mas tem que dar continuidade. Talvez ou você parou, mas você está prostrado aos pés do Senhor. Ele vai pegar pela tua mão direita e te dizer: eu te esforço, eu te ajudo. A cana trilhada não vai se quebrar, e nem o pavio que fumega vai se apagar. Ei, o Senhor está dizendo que essa chama Ele vai acender de novo, que está dentro do seu coração. Ele disse que Ele falou, usando o profeta Ageu, e a glória dessa última tempestade, dessa última glória, dessa última que você está passando aí, que o Senhor vai acender, será maior do que na primeira. Não limite os poderes de Deus, não. Não limite o Espírito Santo de Deus na tua vida, não. O Senhor vai acender essa chama, vai dar uma porção, uma porção dose dupla sobre a sua vida, como Eliseu pediu para Elias, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.